Jesus, pelo teu amor. Oh, glória a Deus. Te adoro, e é assim te adorando que melhoro. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. E sair de carrinho cheio você também. Aqui no Varejão União, hein, pessoal? Próximo almoço São Francisco, viu? Estamos te aguardando. Que só exalta o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração. O melhor da moda masculina, moda feminina, adulto e infantil, moda plus size, moda fitness. É isso mesmo, qualidade, as grandes roupas. Festa do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Festa do meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa de um dia te receberá. Som bem, louvado seja Deus, glória a Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Este é o serviço de som da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Daqui a alguns minutinhos estaremos iniciando este culto de louvor a Deus. Você é o nosso convidado para nesta manhã ouvir a mensagem de salvação. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca
nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que dia de nunca mais saberá viver sem ti. Eu só não lhe compro, meu irmão, que eu tô sem nem um centavo aqui, viu? Fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a Ti, ó Deus. Aleluia. Minha vida está consagrada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarmado, meu altar eu peço alinhar. Entre essa maneira, você não pode. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias de triste passado. Quanto longe eu fiquei, foi a causa pecados meus. Se te pensar, mas em Deus vai tem que ser Jesus, vai pro céu, tem que aceitar. Senão vai se lascar no inferno. E o homem Oh, glória! não é nada, é um cheiro de luz apagada. Foi assim que eu chorei. O céu e o inferno. Oh, glória! Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor faz levantar. Por mais que ele tenha pecados, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia ele alcançará. Bem-aventurado de ser quem consertar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias de triste passado. Quando longe de Deus eu fiquei, meu amor foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar, mas em Deus vai todos vacinar você. Desculpa, o homem sem Deus não é nada. Eu não sei se foi assim que distante chorei. Som, testando o som, 1, 2. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Este é o serviço de som da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central. Nesta manhã abençoada, nós queremos aqui louvar o nome do Senhor Jesus e anunciar a sua palavra
A Bíblia Sagrada que tem o poder de libertar o homem dos seus pecados. Você, meu querido amigo, amiga, é o nosso convidado para nesta manhã ouvir a mensagem de salvação. Aproveite! Arroz caixa H parboilizado 1 quilo 3,29. Macarrão espaguete coração nordestino 400 gramas 1,99. Açúcar cristal do Rocha 1 quilo 2,99. Café Abaco pilão 250 gramas 13,99. Bandeja de ovos brancos com 20 unidades 13,49. Linguiça mista gostosinha 700 gramas 6,99. Salsicha Seara quilo 7,99. Detergente B 500 ml 2,19. Creme Márcio de 9,99. E pronto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós queremos ler uma passagem da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 29 ao 31. Atos, capítulo 17, versículo 29 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais esta manhã abençoada que o Senhor está nos concedendo. Querido Deus, estamos aqui nesta praça pública, mais uma vez para louvarmos o teu nome e anunciar a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Queremos pedir a tua bênção nesta manhã, ó Deus querido, iluminando os olhos do entendimento, para que as pessoas compreendam que a salvação ela é possível tão somente através de Jesus, o teu Filho. Pai eterno, fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Ó pecador cansado e abatido, que neste mundo vagas sem consolação, se queres ser de graça revestido, aceita Cristo e sua salvação. Ó, vem te entregar ao grande Salvador.
te salvar e te espera, cheio de amor. Pecador, se estás desanimado, porque o mal domina todo o teu ser. Ó, crê em Cristo, o crucificado, e contra o vício tu terás poder. Ó, vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera, cheio de amor. Pecador, porque não te entregas a Jesus Cristo, o bondoso Salvador, que vindo à morte, grato te carrega ao paraíso, ao país de amor. Oh, vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera, cheio de amor. Comoção tu sentes em tua alma e queres hoje receber a salvação. Aceita Cristo com fé e com calma, vem te entregar de todo o coração. Oh, vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera, cheio de amor. Glória a Jesus. Meu querido amigo, entregue a sua vida a Cristo. A salvação só é possível através dele. Não existe outra porta, não existe outro caminho que possa levar o homem a Deus. A porta é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Entre pela porta que é Jesus, ele terá perdão e vida eterna para a sua alma. Somente Cristo é a salvação. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Glória a Jesus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que
Ele por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e agora minha alegre em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Tão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler mais uma passagem da Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 13 ao versículo 21. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Jesus. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala para meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrozoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Glória a Jesus. Querido Deus, nosso Pai grandioso e eterno e bondoso, nós te glorificamos por mais uma manhã na tua presença. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta manhã de trazer aqui, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho. Abençoa, Senhor, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, por todas as pessoas que estão a ouvir esse som. Deus amado, que nessa manhã a tua palavra, Senhor, encontre
Ó Senhor, coração sedento por Ti. Pai amado, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor fique conosco, nos ajudando em tudo, pois nós precisamos. No nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Quero cumprimentar todos com a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. É um privilégio para todos nós estarmos aqui na praça mais uma vez para anunciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Jesus Cristo. Glória a Deus, que a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo. Glória a Jesus. Não há outro igual ao nosso Deus, igual ao nosso Senhor Jesus. Ele se entregou na cruz. Glória a Deus. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi fiel ao Senhor, e por isso Deus o ressuscitou dos mortos. Glória a Jesus, está vivo para perdoar os nossos pecados e nos dá direito de ir morar no céu. Glória a Jesus. Você quer ir morar no céu? Aceite o fiel, aceite Jesus que é fiel. 1 João, Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Glória a Jesus. Você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro, com dinheiro compra tudo que você quiser, só não compra a salvação, que hoje é dada pra quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada. Você entra no seu carro, saia toda disparada, mas não pensa que um dia vai findar esta jornada e não tem a salvação que pra mim não custa nada. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador, porque já pagou bem caro com seu sangue, seu amor.
está preso no dinheiro. Porém, se o homem rico com Jesus se encontrar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador, porque já pagou bem caro com seu sangue o seu amor. Você tem muito dinheiro, mas no seu lar não tem luz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque Ele é o comprador, porque já pagou bem caro com seu sangue o seu amor. A Bíblia diz que é difícil o rico entrar no céu, porque o seu coração está preso no dinheiro. Porém, se o homem rico com Jesus se encontrar, terá de Deus o perdão e no céu vai descansar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, Ele está presente aqui. Creia, meu amigo, esta manhã Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Glória a Jesus. Sem Deus, com uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados e sem constelação. Assim é a vida de um homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre miserável só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre miserável só pensa em pecar. Já fui eu perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz e nem consolação. Cheio de problema, tão desanimado. Meu viver tristonho, triste solidão. Hoje eu sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Pobre miserável só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem
tinha paz e nem consolação. Cheio de problema e tão desanimado, eu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida de um homem sem Deus, pobre miserável, só pensa em pecar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, e se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Glória a Jesus. Lembre-se, nessa manhã, Jesus, ele continua insistindo com você, porque ele não desiste. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queremos nesta manhã cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por tão grande oportunidade de uma vez mais estarmos aqui respirando este apuro, dádiva, presente que o nosso Deus nos concede, e nós devemos ser gratos a Ele por estarmos aqui respirando este apuro, e também com a missão de anunciar, de pregar a santa e poderosa palavra de Deus que Ele nos deixou para nos orientar, nos direcionar com relação aos propósitos estabelecidos por Ele com relação à vida humana. E queremos nesta manhã ler um texto que está no livro do Eclesiastes, no capítulo de número 12, e os versículos 13 e 14. E dentro deste tema queremos trazer uma palavra reflexiva. E você, meu amado e querido amigo, nesta manhã, ouça, abra o seu coração e deixe a palavra de Deus fazer morada no mesmo. Glória a Deus. E assim você terá o refrigério da sua alma. Pois diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14: de tudo que se tem ouvido, o fim é: temes a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Glória a Deus.
Queridos, quero lhe chamar para uma reflexão nesta manhã. Com certeza, você não é diferente de mim, de qualquer outra pessoa, no que diz respeito aos planos, planejamentos para o futuro. Pois todo ser humano, ele tem uma ideia de futuro e para isso ele trabalha, ele luta, ele corre atrás dos seus objetivos. Muitas pessoas se frustram porque não conseguem os seus objetivos. Outras conseguem e atribuem isso ao mérito humano, ao esforço, ao trabalho, à dedicação. E assim é a vida. Muitos correm atrás, muitos buscam, muitos encontram e outros não. Mais uma coisa eu quero vos dizer nesta manhã. Existe um ideal de Deus para a vida humana. E eu lhe asseguro, baseado na Bíblia, que este ideal de Deus para a vida humana não se consiste no que diz respeito ao materialismo. É claro que a Bíblia aconselha trabalharmos até, se for possível, noite e dia, para não sermos pesados ou não dependermos de ninguém. Mas também a mesma Bíblia nos orienta que o homem precisa reconhecer que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Pois aqui no próprio livro do Eclesiastes, no capítulo de número 5, glória a Deus, a Bíblia, ela nos mostra que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Aliás, no capítulo 3, que há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Então, a Bíblia deixa muito claro que há tempo para todos os propósitos debaixo da terra. Então, diante desse texto, se percebe que o homem tem tempo para tudo que intenta fazer ou que deixa de fazer. Agora, eu quero lhe chamar para uma reflexão. Você já tirou tempo para refletir na vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar que a vida não se constitui somente no comprar, no vender, somente no negociar, somente em farras, em brincadeiras, em bebedeiras, em orgias desta vida que alimenta o ego, satisfaz a carne? Você já parou para pensar que um momento da sua história aqui na terra é este momento? Você precisa refletir sobre a vida eterna, que vai chegar um momento que todos terão que descer à sepultura, e que depois de descer à sepultura ninguém poderá mais fazer nada pela sua alma. Então, meu querido amigo, a Bíblia diz aqui muito claro: de tudo que se tem ouvido, o fim é: temes a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Talvez você seja aquela pessoa que diz: eu tenho muita fé em Deus, eu sou filho de Deus. Mas a pergunta é: você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem parado para pensar, refletir, analisar se está realmente fazendo a vontade de Deus?
ou se simplesmente está apenas envolto em uma religiosidade que tem tirado de você a visão espiritual correta das coisas de Deus, a respeito das Escrituras Sagradas. Quantos de vocês já pararam para abrir as Escrituras Sagradas e lê-las e ver que ali Deus tem uma palavra ao seu coração e que esta palavra, ela é de um direcionamento, chamando você ao arrependimento, chamando você a uma conversão, chamando você a se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você já parou para pensar nisto? Você não pode reclamar que não tem tempo, pois a própria Bíblia, acabamos de ler capítulo 3, que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Então, o que Eclesiastes escreveu? De tudo que se tem ouvido, tudo que você já ouviu, tudo que você já viu, o fim de todas as coisas é temer a Deus, é guardar os seus mandamentos, pois a Bíblia, ela é enfática. Este é o dever de todo homem. Se é o dever de todo homem, lembre-se que um dia também todo homem será chamado ao prestamento de contas pelas suas obras, pelos seus praticados, por aquilo que fez ou deixou de realizar aqui sobre esta terra. Pois a Bíblia diz que todos haverão de comparecer ante o tribunal de Deus, e cada um prestará contas pelo que haverá, pelo que tiver feito aqui nesta terra, que seja bom ou que seja mal. Deus há de trazer a juízo toda obra, tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Quantas coisas ruins que você, se tivesse conhecimento público, seria escrachado pela opinião popular. Quantas vezes você tem feito algo, tem escondido do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido, tem escondido da sociedade, mas não escapa dos olhos de Deus, pois a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo, que vê todas as coisas ainda no oculto. Deus é onisciente e tem presciência de todas as coisas. Ainda a própria palavra de Deus diz que ela é mais poderosa, é mais eficaz do que uma espada de dois gumes, que penetra até as juntas e medulas, a divisão da alma do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como você vai escapar? Como diz o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, sendo anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Como escapará você, se não atentar para Jesus? Como escapará você, se não der ouvido à palavra de Deus? Porque de tudo que se tem ouvido, o fim é: guarda os mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Assim está dizendo, está escrito em Eclesiastes capítulo 12 e o versículo de número 13. Não endureça o seu coração, porque um dia você vai estar diante do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, e você irá prestar conta pela rebeldia do teu coração. Você irá prestar conta pela dureza do teu coração, por não ter se arrependido, aleluia, diante da palavra de Deus. A Bíblia nos traz uma história muito linda, uma história de arrependimento. Uma cidade chamada Nínive, que na época era a capital da Assíria. E Deus envia o profeta Jonas àquela cidade para levar a mensagem do Evangelho, para pregar, assim como estamos aqui nesta praça, pregando a mensagem do arrependimento. E a Bíblia diz que Jonas, durante 3 dias,
andou pelas ruas da cidade de Nínive, que tinha aproximadamente 120 mil habitantes. E Jonas pregava a mensagem do arrependimento. E a Bíblia diz que o rei daquela cidade, ouvindo a palavra de Deus, se arrependeu dos seus pecados e ordenou que durante o espaço de 3 dias, nenhum ser humano, nenhum habitante daquela cidade, nem mesmo os animais, poderiam comer, tinham que jejuar, para ver se Deus se arrependeria do que havia dito que eles faria. E a Bíblia diz que eles se arrependeram totalmente, e Deus viu o arrependimento dos seus corações, e Deus não destruiu aquela cidade como havia prometido, por causa do arrependimento. Então Nínive se arrependeu, o povo se arrependeu e foram salvos da destruição. Isto significa dizer, se você também não se arrepender dos seus pecados, não confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não terá vida eterna, porque a vida eterna quem garante é Jesus. Foi Ele que morreu crucificado, foi Ele que deu a sua vida, para que eu e você pudéssemos também ter a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos amigos, a palavra de Deus, ela é definitivamente importante para que você tenha entendimento a respeito do que Deus deseja para a sua vida. Nós vemos a importância de se dar ouvido à palavra de Deus. Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 a seguir, Jesus, ele disse: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí no verso seguinte, o 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui nós vemos os dois extremos da realidade odierna da sociedade. Os que ouvem a palavra de Deus são comparados ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele faz aqui uma analogia daqueles que ouvem a palavra e guardam e praticam. Ele é semelhante a um construtor que vai edificar a sua casa. Esse construtor cava os alicerces, coloca sobre as rochas e edifica a sua casa sobre uma base sólida. E esta casa tem segurança estrutural. Assim é todo aquele que escuta a palavra de Deus. Jesus disse que vem as tempestades, vem a chuva, o vento, as correntes das águas, e essa casa não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Porém, aqueles que ouvem são apenas ouvintes. É semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Não tem profundidade, não tem base, não tem alicerce. E vem o vento, vem a chuva, combate essa casa e ela cai, porque não tem um alicerce sólido. Assim é todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e não pratica. E ainda, meus amados e queridos amigos, dentro desta temática, o apóstolo São Tiago, ele disse: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como era. Observe que nesse direcionamento bíblico só leva você a entender que é necessário não somente ser ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus, porque é ela a bússola que orienta o homem, aleluia, em direção à vida eterna.
Evangelho, carta de 1 João, capítulo 1 e versículo 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. De tudo que se tem ouvido, o fim é: guarda os mandamentos de Deus, porque este é o dever de todo homem. Você está convidado nesta manhã a se posicionar diante do que você tem ouvido e guardar, porque este é o seu dever. Não fuja da sua responsabilidade, não fuja do seu dever para com Deus, porque lembre-se, uma vez mais eu lhe digo, o verso seguinte diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. E eu te convido nesta manhã a entregar a sua vida a Cristo, aceitando o plano de salvação para a tua vida, arrependendo-se dos seus pecados e confessando a Jesus como seu Salvador. Porque a morte vem aí, e se você não se arrepender, não terá o perdão dos seus pecados, porque o arrependimento leva a Deus a perdoar os seus pecados. Se você deseja fazer isso nesta manhã, levante a sua mão em sinal de aceitação, entregue a sua vida a Cristo, porque Ele deseja fazer morada no teu coração. Ele diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que você possa refletir nesta palavra e saiba de uma coisa: sem Jesus não há salvação. Amém. Glória a Jesus. Muito bem, nós ouvimos aí a mensagem da palavra de Deus, a mensagem de salvação. O Senhor Jesus foi muito claro. Ele disse que existe o caminho largo que conduz à perdição e o caminho estreito que leva o homem à vida eterna. E o homem precisa fazer uma escolha para a salvação. Como eu falei no início desse culto, Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é a salvação. E nós queremos, nesta manhã, perguntar uma vez mais se tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo. Quem quer entregar sua vida a Cristo? Aceitando-o como o seu Salvador pessoal. Ele irá perdoar os teus pecados e dar-te a vida eterna. Quem quer entregar sua vida a Cristo? Queremos orar por você. Queremos também incentivá-los a ler a Bíblia Sagrada. Se você tem uma Bíblia na sua casa, procure ler a Bíblia, a palavra, porque ela vai te direcionar à salvação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por estarmos aqui, Senhor, anunciando a tua palavra. Querido Deus, trabalha na mente, nos corações, para que as pessoas compreendam o plano da salvação que o Senhor preparou para o ser humano. Deus eterno, abençoa esta cidade, abençoa cada família, e que o Senhor nos conceda um restante de dia debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém.